Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a paraxá desta semana, a porção que se intitula com o nome Emor, que significa fale. E ela se encontra no livro de Vaikra, capítulo 21, a partir do versículo 1 e vai até o capítulo 24, versículo 23. E segue-se então a leitura. Adonai disse a Moshe: fale aos Kohanim, os filhos de Aharon, diga-lhes: nenhum Cohen se tornará impuro por nenhum membro do seu povo que morrer. É interessante que, apesar de ter sido destruído, eliminado, as condições que os sacerdotes preservassem certas leis de pureza, a influência de tais leis, no entanto, elas ainda continuam. E por quê? Porque, de acordo com esta paraxá Emor, um Cohen tem que se proteger contra a possível impureza em todos os momentos. Ou seja, Adonai faz uma exigência da sua pureza e da sua beleza. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós passamos por vários ciclos da vida. No momento que há uma concepção, ali há um relacionamento que deve ser puro. No nascimento do bebê também, nós sabemos que há todos os cuidados de pureza. A criança passa a vida toda também nesse ciclo, de purificação, toma banho, se alimenta melhor, tem uma vida totalmente separada e até mesmo na morte. Então, o que nós podemos ver? Que a primeira exigência de Deus para o povo de Israel, e essa paraxá ela é bem mais focada no sacerdote, o que diz aqui? Que os Kohanim, eles não deveriam permitir-se tamei. Tamei significa ritualmente impuros, ou seja, através do contato com cadáver, a não ser de seus parentes muito próximos. É interessante que quando nós olhamos para os egípcios, ao contrário, os egípcios na época da aristocracia, eles giravam em torno da construção da Casa da Eternidade. E esta casa se referia ao legado de cada um neste mundo e ao lugar no mundo vindouro. Porque para os egípcios e outros sacerdotes pagãos, a preparação das tumbas e os rituais dos mortos era sua maior preocupação. Eles se concentravam mais em mortos do que em vivos. Mas, para os sacerdotes israelitas, o dever é servir aos vivos. Então, nós entendemos que o fato de manter o sacerdote essa vida de santificação, de purificação, o sacerdote ele deveria servir as pessoas para servir de mestre e também de modelo de santidade para o povo. Porque os mortos não têm como mostrar a santidade, não é verdade? Então, eles deveriam ser um exemplo de vida para as pessoas. Mas o sacerdote, ele não poderia tocar no morto. E é interessante que esta impureza não é transmitida do cadáver. Muitas vezes nós pensamos que é porque o cadáver morreu com alguma enfermidade contagiosa, mas na verdade a Torá não está dizendo que há algo sujo ou mal sobre a pessoa morta. Porém, ele estava autorizando somente a cuidar se fosse um parente próximo, no caso, se morresse a esposa do sacerdote, a mãe, o pai ou o filho, um parente bem próximo, né? Porém, existe uma mitzvah, que ela é chamada de Levayat Hamet, que é o acompanhamento dos mortos no sepultamento final. E é considerada uma das mais importantes de todas as mitzvot. E por quê?
porque é considerado o único favor que você pode fazer por outro, sem qualquer expectativa do favor sendo retornado. Por quê? Ajudar outro na sua transição deste mundo para o próximo é obrigação humana suprema. Imagine bem, a pessoa que estava, né, que tinha morrido, ela precisaria que alguém a acompanhasse. Ela estava morta, então ela precisaria que alguém cuidasse dela, né, fizesse toda a limpeza do corpo e também pudesse acompanhar, fazer o funeral, porque o morto não tem como se enterrar sozinho, não é verdade? Então, nesse momento, era demonstrado uma compaixão por aquela pessoa que havia morrido. E sempre tinha pessoas preparadas para esse momento, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, minha avó contava que quando morria, né, algum parente dela, lá, as pessoas mais antigas, eles contratavam aquelas mulheres que se vestiam todas de preto e ficavam em volta do caixão, e elas ficavam ali chorando. Elas eram contratadas para chorar em torno do defunto. Então a gente vê que há uma preocupação, sim, com aquele cadáver, porque na verdade ali aquele corpo um dia abrigou uma vida, um espírito, uma pessoa que foi próxima da gente, né? Mas eu pergunto, por que então o Corrém, ele não pode enterrar outras pessoas a não ser os seus familiares? O fato, queridos, é porque ele não pode deslocar seu foco de cuidar dos vivos, distraindo da sua obrigação cuidando dos mortos, porque é por isso que Yeshua disse, né, desde que os mortos enterrem seus mortos, porque se o foco do sacerdote era ajudar as pessoas, estar intercedendo pelas pessoas, cuidando das vidas, se ele focasse nos defuntos que morressem no meio do povo, imagina, ele teria muitas preocupações, ele ia distrair com aquela situação ali embaraçosa de morte, e assim ele perderia então o seu foco. Então o papel do sacerdote é cuidar dos vivos, não é verdade? E sempre teria alguém ali então para estar cuidando daquela pessoa que havia morrido. E é interessante também que o judaísmo verdadeiro, ele se preocupa com a vida. E é por isso que Yeshua disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos, porque Yeshua, ele estava preocupado com as vidas, com aqueles que estavam vivos, porque aquele que morreu já não tinha mais jeito. Mas Yeshua veio para dar vida àqueles que estavam espiritualmente mortos, né? Mas também Yeshua ressuscitou, porque ele tinha o poder para isso, tem o poder para isso. Mas o foco na primeira vinda de Yeshua era salvar aqueles que estavam vivos e de deixar o seu testemunho para a próxima geração que viria. É interessante também que o Salmo 115, ele é chamado de Evrá Kadishá, ou seja, santa comunhão. Porque nós trazemos a santidade em nossas vidas, através do nosso respeito à vida. Mesmo depois da morte, continuamos a honrar as relações de nossas vidas. E tem um salmo também que diz que os mortos não podem chorar o eterno. E tem até uma outra tradução que diz que os mortos não louvam Adonai. Então, meus queridos, Deus, ele cria a vida e ele ama a vida. A morte é o inimigo, é a antítese de Deus, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus não lida com morte, ele lida com vida. Por isso que aqueles que obedeceram, aqueles que foram fiéis, eles serão ressurretos, porque o Senhor dará para eles nova vida. Então é muito importante nós pontuarmos a nossa vida, como ela está, porque com certeza depois da morte não tem mais jeito. Mas também nós podemos ver aqui que o sacerdote, ele não poderia estar ali, né, fazendo o cortejo, fazendo o velório daquela pessoa que morria, porque o templo, ele representa a pura e perfeita presença de Deus e é totalmente dedicada à vida. E por isso nenhuma forma de morte pode entrar no templo.
Nós só podemos entrar no templo depois de sermos purificados, ou seja, é preciso nascer de novo para a vida. E era isso que Yeshua falou com Nicodemos, que era preciso nascer de novo para entrar no verdadeiro templo. Às vezes eu fico assim me questionando, né? Porque eu vejo muitas pessoas, outras igrejas que eles fazem velório, né? Dentro da igreja, colocam o caixão ali bem próximo do altar. O altar, na verdade, é um lugar, né, de morte, porque é um lugar para nós morrermos, mas morrermos para a nossa carne. Mas é um lugar de vida, é um lugar onde a glória de Deus ela se apresenta. Então eu acho um pouco estranho, né, essa questão de fazer velórios dentro de uma igreja. Mas também o sacerdote não podia fazer, né, esse trabalho todo com os mortos, porque nós também somos chamados para ser parceiros de Deus para alcançar o Tikkun Olam, que é a reparação do mundo. Sabe, meus queridos, Deus ele está do lado da vida. E nós também devemos estar, e não só estar, mas também buscar para reduzir a morte. Porque nesse mundo imperfeito, nós estamos comprometidos com a morte. Vivemos com ela, tratamos suas vítimas e mostramos honra aos mortos, cuidando deles, enterrando-os. Infelizmente, né, a todo momento nós lidamos com a morte, estamos sujeitos à morte, as pessoas ao nosso redor estão sujeitas à morte. Agora mesmo, enquanto eu estou fazendo aqui essa porção, eu recebi a notícia de uma pessoa, um amigo da antiguidade, né, ainda jovem, que faleceu. Então, assim, a morte ela está sempre estancada diante de nós. Por isso que nós tememos a morte, porque nós não sabemos como que é a transição dessa partida, não é verdade? Mas ainda bem que Yeshua veio para nos dar vida, nos dar esperança, porque se nós não tivéssemos essa esperança de vida eterna, jamais teríamos como sobreviver nesse mundo, seria um mundo muito angustiante. Mas também nós podemos ver que assim os sacerdotes eles são pessoas dedicadas a Deus. Eles trabalham no templo e o lugar que é dedicado a Deus. Então, ao evitar o contato com a morte, eles estão trabalhando para que a vida vença. Então, nós podemos ver que aqueles que são separados para servir o eterno, eles devem mais estar próximo daquilo que traz vida, daquilo que traz salvação, daquilo que traz cura, daquilo que liberta, porque esse é o papel dos sacerdotes. E hoje nós também, como sacerdotes reais que somos, nós também precisamos de lutar pela vida. Por isso nós oramos pelos enfermos, nós clamamos ao Eterno para que as pessoas possam ter vida, porque esse é o nosso papel, de trazer a vida para as pessoas. Mas nós vemos aqui também que os sacerdotes, eles tinham o direito de lamentar os seus mortos. Porém, eles representam o ideal da fé judaico-messiânica de perfeição. Veja o que diz em Êxodo 19, versículo 6, que nos aponta para algo quando o mundo for perfeito. Todos os servos de Adonai serão sacerdotes para a humanidade. É por isso que nós devemos construir a vida sobre o amor. E lá no livro de Pedro nós vamos encontrar Pedro falando que todos nós hoje somos esses sacerdotes reais, porque nós somos esses que representam a vida. Nós somos aqueles que levamos a vida, porque a vida está em Yeshua, a vida está na palavra. Amém? Então essa porção, ela faz uma introdução chamando a nossa atenção para as coisas mortas. E a gente trazendo assim uma simbologia disso para nós temos que lembrar que o Senhor nos chamou para vivermos uma vida plena e completa diante dele. E a morte, ela abaixa a nossa autoestima, vamos dizer assim. A morte, ela introduz em nós sentimentos tristes. Então vamos lembrar do que é bom, vamos lembrar da vida, vamos lembrar
que a palavra de Deus vivifica e que Yeshua veio para dar vida e vida em abundância. Mas lá no livro na Parashá Emor, né, no versículo 5, diz que os Kohanim não farão calvas na cabeça, não danificarão a ponta da barba, nem cortarão pedaços da sua carne. Então, olha o que nós podemos ver aqui, que esse livro, essa porção Emor, ela está muito focada, né, no sacerdote, o que o sacerdote poderia fazer, o que ele não poderia fazer. E uma das coisas que ele era proibido, então, era de raspar a cabeça e ele tinha que manter a barba bem aparadinha e deixasse ela longa, né? E nem mutilar o corpo, ou seja, fazer cortes no corpo, como já falamos na paraxá passada, né? Mutilar o corpo com tatuagens, mutilar o corpo fazendo sacrifícios, né? Também pelos mortos. E por que o Eterno faz um pedido desse? Porque a nossa aparência, ela deve estar de acordo com os olhos de Adonai. Porque nisso nós refletimos a sua santidade e honra seu nome. E nós devemos tratar o nosso corpo também como algo sagrado. O nosso corpo, ele é templo do Ruach HaKodesh. Então nós entendemos que o Eterno, ele se preocupa com a nossa aparência. Ele se preocupa com a imagem que nós trazemos ao mundo, porque como as pessoas nos veem, isso também reflete muito a nossa santidade. E por que eles teriam que cortar o cabelo, né? Porque, na verdade, os judeus, eles cortam a franja e atrás na nuca e deixam, né, as laterais, que é chamados de peot, que é aquele cacho, né, dos lados, ali na fronte da cabeça. E, geralmente, era feito isso por quê? Porque o Eterno não queria que os judeus tivessem uma aparência como os outros homens das nações. Isso significa que nós precisamos fazer a diferença. Então, nós chamamos a atenção das pessoas, a maneira que vestimos, nós chamamos a atenção a maneira que falamos, até o nosso cabelo. Eu me lembro que uma vez eu estava na congregação e o meu cabelo ele é muito, muito anelado, né? E um dia eu resolvi dar uma espichada no cabelo e estava sentada no culto. E aí chegou um irmãozinho, né? E ele, por trás de mim, ele não viu que era eu. E ficou olhando assim para ver quem que era, né? E quando ele viu que era eu, ele falou assim: Nossa, mas você tá tão diferente, esse cabelo. Então, o que acontece? A nossa aparência, ela chama a atenção das pessoas. A maneira que nós nos vestimos. Por isso que nós precisamos de ser modestos nos vestir, precisamos de cuidar do nosso corpo, andar, né, com o nosso corpo bem cheiroso, com roupas que não chamem atenção, os cabelos bem arrumados. É necessário, queridos. Por exemplo, eu penso o seguinte, né? Isso aqui eu vou fazer uma aspas e falar uma pontuação minha. A Torá é contra a tatuagem, não é verdade? E por que as pessoas fazem tatuagem? Eu penso que as pessoas, quando colocam uma tatuagem, é porque elas querem chamar a atenção. Elas querem que as pessoas prestem atenção naquela parte do corpo delas, ali onde tem uma figura, e muitas vezes são figuras tão terríveis, não é verdade? Eu vejo que a pessoa que faz a tatuagem é como se ela tivesse uma necessidade de se elevar, sabe? De se mostrar, de alguém observar ela, sabe? Ela tem a necessidade de ser olhada. Então, eu penso que isso não é tão bom assim, porque, na verdade, as pessoas têm que ver em nós, não é a nossa aparência externa, elas têm que olhar e ver o que nós temos de melhor por dentro. E, com certeza, aquilo que nós temos por dentro vai refletir do lado de fora. E é por isso que nós vamos cuidar do nosso corpo, para que quando Adonai olhar para nós, ele sinta alegria e que a nossa vestimenta, o nosso cabelo, a nossa maneira de ser, ela possa honrar o Eterno, ela possa refletir a santidade de Deus. Lá no versículo 7, diz assim: o Corém não se casará com uma prostituta, nem com a que foi desonrada, nem com a divorciada,
pois é santo para Deus. Em vez disso, separem-se por ser santo, pois ele ofereceu o pão ao nosso Deus. Ele será santo para vocês, pois eu, Adonai, que os torno santos, sou santo. Olha que coisa interessante, né? Aqui diz que ele não poderia casar com uma prostituta. Ou seja, o que é uma prostituta? No hebraico é chamado zoná, zoná. Engraçado que essa palavra zoná, né, é um termo conhecido, né, no português. Quando um jovem, né, ele procura a zona, ele vai na zona, ele vai no prostíbulo, né? Então ele fala, eu vou na zona, eu vou no prostíbulo. E o que é isso? Seria no caso de se deitar, né, com uma mulher que já teve vários relacionamentos sexuais. Uma mulher que já estava totalmente contaminada, estava impura, uma mulher que já havia recebido muitos, vamos dizer assim, né, quando o homem e a mulher, né, eles se relacionam, a mulher já está impura por receber tanto conteúdo, né, que já transformou a vida daquela mulher numa vida impura, por causa de tanto sêmen que ela já recebeu e de forma tão impura, porque o casamento, o que é o casamento? Quando um homem e uma mulher, eles se deitam pela primeira vez, o ato conjugal ali, ele já identifica o que é o verdadeiro casamento, né? O verdadeiro casamento se concretiza na cama. Então, há muitas pessoas que estão aliançadas com vários homens, não é verdade? E o Eterno não quer que um sacerdote ele tenha um relacionamento com uma mulher desse tipo, e nem com uma que é desonrada, porque a mulher que é desonrada é aquela mulher, né, que foi estrupada ou que foi abandonada pelo marido. Esse sacerdote também, ele não deve ter um relacionamento com uma mulher que já foi abusada sexualmente, e nem com uma divorciada, né? Divórcio é kerushim, porque o divórcio é aquela mulher, ela já tinha recebido uma bênção, ela já tinha tido uma aliança com alguém. E o sacerdote vai agora e se deita com uma mulher que já estava aliançada com outro homem. E por que não poderia fazer isso? Porque o sacerdote não poderia fazer aliança com o profano. Ele não poderia danificar a sua santidade, porque aqui seria relacionamentos sexuais profanados. Nós podemos observar que no versículo 7 ao 13 fala de não fazer aliança com coisas profanas. E no versículo 13 ainda diz que ele deveria casar com uma virgem do meio deles, ou seja, uma betula, uma virgem, uma moça que ainda não foi tocada. Então, por que o Eterno ele pede isso? Imagina um pastor, um sacerdote que ele está casado com uma prostituta ou está casado com uma divorciada. Que autoridade essa pessoa tem para aconselhar um casamento, para poder fazer casamentos, para abençoar famílias, se a vida dele não condiz com a santidade de Deus? Então, o Senhor ele pede uma separação nessas questões matrimoniais para o sacerdote. Mas, infelizmente, amados, o que a gente mais tem visto nesses dias são casamentos trocados dentro das igrejas, pastores que casaram novamente, pastores que às vezes largaram suas esposas e estão com uma moça que é membro da congregação, abandonou. Eu conheço vários casos assim. E a gente tem visto muita sujeira, muita impureza no meio do povo de Deus, porque eles não estão cumprindo o que a palavra diz. E essa palavra não é antiga, ela é muito, muito real para os dias que nós estamos vivendo. Mas no capítulo 21, versículo 16, diz assim: Adonai disse a Moshe: fale a Aharon, nenhum de seus descendentes com um defeito físico poderá aproximar-se para oferecer o pão do seu Deus. Agora, o que o Eterno fala? É interessante que essa paraxá, ela, como eu disse, ela é quase toda direcionada ao Corém, e Adonai se preocupa com a sua santidade, como também, queridos, se preocupa com a minha e com a sua, porque
todos esses pontos que nós falamos aqui em relação às ordenanças que o Senhor está deixando para o sacerdote, elas cabem a nós também. Hoje nós também exercemos funções no reino de Deus. Nós temos o nosso chamado, o nosso ministério. O Eterno nos chamou, e Yeshua disse, né, que ele veio a esse mundo nos salvar, mas para nos colocar dentro do reino, para servi-lo no reino. E para servir no reino, nós precisamos de andar em santidade. E aqui a gente vê que o sacerdote, ele é confrontado com a imperfeição, porque o comando de Adonai é que ele deve ser santo, e é por isso que ninguém que tenha defeito será qualificado para o serviço do templo. Mas aí você me pergunta, então uma pessoa que é cega, uma pessoa aleijada, ela é impura, ela é, vamos dizer assim, ela não pode ser santa também, essa pessoa? Não é nesse sentido, é porque, na verdade, aqui, ele está falando o seguinte: nenhum de seus descendentes com defeito físico poderá aproximar-se para oferecer o pão ao seu Deus. Por quê? Porque uma pessoa com defeito físico, no caso que ele até relata no versículo 18, nenhum homem com algum defeito poderá se aproximar, nenhum cego, aleijado, braço quebrado, corcunda, anão, com catarata nos olhos, com feridas infeccionadas ou vertendo líquido, ou com testículos danificados. Nenhum descendente de Arão ou Corém que possui esses defeitos poderá aproximar-se para apresentar as ofertas feitas pelo fogo, pois ele possui defeito e não deve se aproximar para oferecer o pão ao seu Deus. O que ele estava dizendo aqui? Que todas essas pessoas que tinham defeitos físicos, elas estavam incapacitadas de fazer o trabalho dentro do tabernáculo. Porque imagina uma pessoa cega, como que ela ia andar dentro do tabernáculo? Imagina um aleijado, como é que ela ia caminhar, subir na escadinha, acender as lâmpadas, matar o animal, fazer o sacrifício. Então, essa pessoa, ela estaria incapacitada fisicamente. Então, Arão não poderia expor, na verdade, uma pessoa que estivesse assim para poder fazer um trabalho como levita e sacerdote dentro do templo. Essa pessoa estava incapacitada. Então, aqui Adonai, ele está preocupado com essas pessoas. Na verdade, ele não queria que essas pessoas fossem envergonhadas diante do público, porque é complicado a gente ver uma pessoa nesses tratos para ela poder fazer a função de sacerdote. Como que ela pode, né? Se mover, como que ela pode reagir diante do ofício? Então fica difícil. E Adonai, então, não queria que essas pessoas fossem expostas às coisas dele, vamos dizer assim, porque isso profanaria o lugar, porque as pessoas poderiam debochar, poderiam escarnecer. Nossa, mas um cego ali servindo, nossa. Porque, infelizmente, amados, nós temos a tendência de rotular as pessoas, né? E Adonai, a santidade dele é perfeita, então não poderia ter nada que pudesse vir para atrapalhar o andamento ali do serviço no tabernáculo, como também no templo. No versículo 22, diz assim: no entanto, deve comer o pão de seu Deus, tanto o especialmente sagrado quanto o sagrado, mas não deve ultrapassar a cortina ou se aproximar do altar por possuir um defeito, para não profanar meus lugares sagrados, pois eu sou Adonai, que torna vocês santos. Então, Adonai, ele faz referência a essas enfermidades porque elas dificultam o andamento do trabalho no Mishkan. Eles são proibidos de entrar na área atrás da cortina ou perto do altar, mas eles poderiam entrar no pátio, eles poderiam estar ali assistindo como todos e assim recebendo também a ministração sobre as suas vidas. Mas fica uma pergunta: será que nós perdemos o privilégio da presença de Deus, de adorá-lo por causa do nosso defeito físico? Claro que não, amados. Sabe por quê? Porque Yeshua veio para nos incluir ao acesso a Adonai, pois ele assumiu
as nossas enfermidades. Baruch Hashem, olha que coisa mais tremenda, porque Yeshua, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, porque se fosse olhar, queridos, ninguém poderia se apresentar mesmo diante do Eterno, não, por causa do pecado, e é por isso que o animal substituía ali, né, o ofertante, porque ele levava a culpa para que o ofertante pudesse chegar puro diante do Eterno. Mas não importava só a santidade externa, ele tinha que também estar purificado, né, por dentro. Então, amados, nós louvamos a Yeshua porque ele nos dá esse novo acesso à presença do Eterno e nós podemos então glorificar o nosso Deus por isso. Agora, no capítulo 22, aqui aborda várias coisas que o sacerdote ele deveria evitar. Eu vou falar algumas coisas para vocês, não vou ler para a gente ater aqui o tempinho. Mas o que nós podemos ver aqui? Que o sacerdote ele não deveria usufruir das ofertas que o povo daria para Adonai. Ou seja, havia vários tipos de oferta. A oferta que era dada a Adonai era para uso do templo. Então, o sacerdote não poderia usufruir dessa oferta. Outra coisa, um descendente de Arão não poderia comer da oferta caso estivesse com tzarate, ou seja, se um dos descendentes de Arão tivesse contaminado, né, com a lepra, estivesse, né, com alguma doença contagiosa, ele não poderia participar, por quê? Porque ele era retirado do meio do povo, né? Então ele ficava um pouco afastado até ele receber a cura. Então ele não poderia participar. E quantas pessoas nós temos visto, né, dentro das igrejas que estão cheias de tzarate, né, contaminadas, e estão lá, né, oferecendo sacrifícios no altar, estão lá no adultério, estão na mentira, estão lá brigando com a mulher com o marido, com os filhos, no engano, muitas vezes nos vícios, na prostituição, caladinhos e estão sentadinhos lá como se nada tivesse acontecendo. Mas eu falo uma coisa para você que vive no pecado oculto. Adonai está vendo tudo e ele vai trazer juízo sobre estes que vivem uma vida falsificada diante dele. Eles vão ser consumidos pelo Eterno. Então é muito sério quando nós nos aproximamos das coisas santas com a nossa vida fora da presença do Senhor, apenas uma aparência de santidade, mas a nossa vida não está plenamente limpa. Então nós precisamos de ter cuidado. Mas também da oferta sagrada, somente o sacerdote comia, mas ele poderia partilhar com os da sua casa, ou seja, o sacerdote ele recebia também uma oferta sagrada e ele podia tirar parte daquela oferta para ele, porque, por exemplo, ele tinha que comer, ele tinha que sobreviver, ele tinha que cuidar da família. Então é mais do que justo que alguém que cuida das coisas do Senhor, que ele também seja cuidado pelas pessoas, para que ele possa ter condições de poder dar continuidade à sua obra, ao seu chamado, ao seu ministério, né? Vamos pontuar para os dias de hoje. Na época era comida mesmo, né? Eles levavam os trigos, né? Levavam ali os grãos, as frutas, e aí as carnes, né? E o sacerdote então tirava parte para ele, porque naquele tempo o povo não preocupava muito com moradia, né? De construir casas de tijolos. Eles moravam em tendas, não estavam muito preocupados com casa bonita. Todos estavam na mesma condição, sabe por quê? Porque eles caminhavam no deserto. E no deserto não se constrói casas de tijolos. No deserto não se tem vaidade, não tem essa coisa de vestir uma roupa maravilhosa para aparecer para as pessoas, porque estavam todos na mesma condição. O que fazia a diferença ali no deserto era a condição espiritual das pessoas, né? Mas hoje a gente vê que muitos excluem os mais pobres, excluem as pessoas que estão mal vestidas. Então a gente precisa de cuidar dessas coisas também e não fazer acepção de ninguém.
Mas aqueles que cuidam das coisas do Senhor, eles merecem sim ser bem tratados e serem cuidados nesse deserto que nós estamos vivendo. E também qualquer pessoa que trouxesse oferta por causa, por exemplo, de um voto ou voluntariamente ela entregasse ali uma oferta, não poderia ter defeito animal, né? Então, uma oferta que era feita, eu fiz um voto, e aí eu ia ofertar um animal. Aquele animal que eu fizesse a oferta não poderia ter defeito. Eu me lembro que na época, né, de Eli, o sacerdote, as pessoas chegavam, né, com animais defeituosos e eles não eram recebidos, né? Mas os filhos de Eli não preocupavam muito com isso, não. Os animais, eles queriam aproveitar tudo, né? E estavam recebendo ofertas de qualquer maneira. E o Senhor não agrada disso e acabou eles sendo consumidos por causa do pecado, né? De prostituição e de sacrifícios indevidos ao Eterno. No capítulo 22, versículo 22, vamos ler. Está escrito assim: se for cego, ferido, mutilado, com crescimento anormal, ou feridas infecciosas ou vertendo líquido, não o ofereçam a Adonai, nem façam dele uma oferta pelo fogo sobre o altar de Adonai. Então, o que a gente vê aqui? Que Adonai, ele não aceita a oferta estragada. Porque Adonai, ele considera esse tipo de oferta um verdadeiro desprezo, né? Estas ofertas hoje são o fogo inútil, muitas vezes, do nosso coração, quando nós damos a ele um coração cheio de mágoas, de incredulidades, de mentiras, de invejas. Aqui está dizendo que o Senhor não aceitava um animal que estivesse desqualificado. Ninguém quer receber um presente que está com defeito, não é verdade? Ninguém quer receber um presente que você não vai poder utilizar, porque um animal doente, como que você vai comer um animal doente, né? Então, Adonai, ele exigia que tudo que fosse feito para ele tinha que vir de forma santa, tinha que ser algo puro, tinha que ser algo que estava completo. E hoje, amados, nós também precisamos de levar as nossas ofertas diante do Eterno e não apresentar diante dele um fogo inútil do nosso coração, porque muitas vezes nós nos chegamos diante do Senhor com o coração cheio de sujeiras e o Eterno não vai receber. E é por isso que ele diz, né? E Yeshua nos ensina isso: quando vocês trouxerem alguma oferta no altar e lembrar que tem uma mágoa no coração, que está devendo o irmão, que fez algo que entristeceu alguém, vá lá, se conserte com seu irmão e depois volte para me oferecer a oferta. Então, é muito sério isso. Nós vemos em Malaquias, capítulo 1, lá diz que Adonai, ele tem por maldito todo aquele que gera, que cria, que produz algo impuro e depois de fazer um voto a ele, entrega coisa desprezível. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos oferecendo ao nosso Adonai. No versículo 29 do capítulo 22 diz assim: quando oferecerem um sacrifício de agradecimento a Adonai, façam-no de modo que seja aceito. Olha que coisa tremenda. Aqui está falando de oferta de gratidão. Ela tinha que ser da maneira que agradasse a Adonai. Ou seja, eu fiz uma boa ação para você e agora você quer retribuir e traz algo que eu não gosto, não é verdade? Como é que eu vou me sentir? Eu me lembro que a minha nora, uma vez, ela contou que ela recebeu um presente de uma amiga e na hora que ela abriu o embrulho, era uma caixinha bonitinha, arrumadinha, e ela virou e falou para a pessoa assim: nossa, se a caixinha já é tão bonitinha, imagina o conteúdo. E quando ela abriu a caixinha, gente, não tinha nada lá dentro. Ela havia apenas ganhado aquela caixinha. Aí eu estou trazendo isso para a gente entender que muitas vezes nós estamos dando ao Senhor uma caixinha vazia,
Essa caixinha somos nós. Às vezes nós estamos lá, bonito, vestido com véu no cabelo, os homens de talite, de quipá, a gente com a vestimenta maravilhosa, fazendo um culto, serviço ao Senhor. Mas por dentro, nós não estamos dando nada que agrade ao Senhor. Por dentro está tudo vazio, tudo oco. Então Adonai, ele nos adverte em relação a isso, amados, que nós precisamos de dar a Ele algo que o agrade. Você tem agradado o Eterno? Você tem oferecido a Ele sacrifícios de louvor, de gratidão, de paz? O Senhor, Ele se satisfaz. É assim, quando nós nos apresentamos diante dEle, com o coração quebrantado, cheios de amor por Ele, declaramos o nosso amor, nós temos que chegar diante dEle com o coração cheio. Mas muitas vezes vamos vazios e falamos, Senhor, me enche, vem Senhor e enche meu coração. Mas não é isso, queridos. Quando nós vamos ao Eterno, nós temos que ir vazio de nós mesmos, mas cheios da presença dEle, sedentos pela presença dEle, sabe, desejando alimentar dEle. E quando nós chegamos diante dEle dessa maneira, pode ter certeza, Ele se inclina diante de nós e Ele tem o prazer em nos servir, em nos abençoar. E sabe o que acontece? Quem sai abençoado, quem sai com o presente somos nós. Muitas vezes nós vamos agradecer a Deus por que Ele fez na nossa vida, não é verdade? Mas nós somos os mais beneficiados quando nós fazemos um voto, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a palavra, quando nós temos comunhão uns com os outros. Nós somos beneficiados porque temos um Deus que é amigo, um Deus que tem o prazer de nos abençoar. Mas vindo agora para o capítulo 23, aqui o que nós vamos encontrar, queridos, nesse capítulo? Que nós somos comandados sempre a agir de maneira que traz honra e santidade ao nome do Eterno. A Torá desta semana, ela traz descrições detalhadas da santidade do sacerdote, incluindo também o ciclo das festas bíblicas. Ou seja, então significa que um sacerdote que serve o Senhor, ele tem a obrigação também de celebrar as festas bíblicas. É ele que toma a frente, o comando, ele diz como que deve ser feito as coisas, ele passa para o povo, olha, o Senhor pediu que vocês devem vir assim, ele quer que coma esse tipo de coisa, ele quer que oferte isso. Então, o sacerdote, ele é o orientador. Mas o que nós podemos ver? Que essas festas, elas são oportunidades para que nós venhamos a nos santificar. Cada uma das festas nós fazemos um propósito. No Pêssar, nós deixamos de comer os pães asmos, né? Em Shavuot, nós fazemos a contagem do Homer. Aí tem a festa das trombetas, o Yom Kippur, nós temos que ficar de jejum, tabernáculo, construir a tenda, e assim sucessivamente, amados. Então, Adonai sempre nos pede algo na festa. E essas festas são para alegrar nosso coração, para santificar as nossas vidas. E o Eterno tem prazer que nós celebremos essas festas que são deles. As festas não são nossas, as festas são dele. Mas aqui o texto diz assim, Eiler Mo Adai. Deus diz, estes são os meus tempos fixos. Só que a palavra Moed significa mais do que tempo. Porque ao longo da Torá, o Ohel Moed, ou às vezes a gente pronuncia Ohel, né? Na verdade é Ohel Moed. A tenda do encontro é o lugar onde Moisés ele vai encontrar a presença de Deus. No hebraico moderno, um moadon, que vem da mesma raiz, é um local de encontro, ou seja, como se fosse um salão, né? Então Deus ele não introduz o calendário festivo com a linguagem do tempo, mas sim com a linguagem do relacionamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque as festas são tempos indicados, mas ele diz aonde ele quer que sejam feitas essas festas. Aqui o povo estava na tenda do encontro.
Onde é a tenda do seu encontro? Aonde é que o Senhor quer te encontrar? Porque, na verdade, mais do que a hora marcada, o que Ele deseja é que você esteja lá. Não importa, porque muitas vezes as pessoas falam, porque tem as festas bíblicas, lembram das festas bíblicas, mas o Senhor, Ele nos quer na festa. Por isso que Ele faz esse convite. Toda festa que a gente vai fazer, a gente convida as pessoas. Manda um convite, telefona, manda um e-mail, manda um convitinho pela internet. A gente prepara todo o ambiente e o Eterno, ele convoca o sacerdote, prepare a casa, prepare o ambiente, chame as pessoas, convoque as pessoas, convide as pessoas. Mas, queridos, não adianta eu lembrar das festas se eu não comparecer a essas festas. E o mais interessante, que eu não devo comparecer de mãos vazias. Eu vou na festa porque eu vou encher minha barriga no aniversário de fulano. Mas eu vou no aniversário de fulano levando um presente para o fulano. E a recompensa é o que eu vou comer ali. É o que eu vou compartilhar ali. E é isso que o Eterno faz. Nós devemos chegar a Ele levando algo para oferecer a Ele. E quando nós fazemos isso, estamos ali no tempo que Ele indicou, no lugar do relacionamento, levando a nossa oferta. Sabe o que acontece? Ele prepara para nós um banquete. Ali há alimento, ali há satisfação, ali há alegria, ali há música, ali há dança, ali há palavra, a comida de Deus, a palavra, e nós somos saciados em cada uma dessas festas. E quando nós saímos dela, nós saímos edificados. Não é como essas festas do mundo, que a gente entra e sai mais vazio do que entrou. Então, esse ano nós estamos aí, queridos, às portas da festa de Shavuot. Ainda há tempo de você fazer a contagem, ainda há tempo de você se preparar e trazer o seu melhor para Adonai. Não traz uma oferta chula, não. Traz o seu melhor. E o seu melhor é o seu sacrifício. Não é valores, não é quantidade, mas são as intenções do coração. Sabe, amados, Deus, ele não introduz o calendário festivo com a linguagem do tempo, mas sim com a linguagem do relacionamento. Portanto, deixe de lado esse espaço de sua vida. Parece, diz o texto, para se concentrar com o que importa, com quem importa, sem desculpas, sem ignorar, sem fantasmas. Mostrar-se para mim. Mas o mais importante, talvez pareça para você, porque o Eterno, ele faz essa convocação hoje para mim e para você. Compareça às minhas festas. É uma convocação santa. E no versículo 3 do capítulo 23, ele diz: trabalhem durante 6 dias, mas o 7º dia é um shabat de descanso absoluto, uma convocação sagrada. Não realiza nenhum tipo de trabalho. É um shabat para Adonai, mesmo em seus lares. Ou seja, se você não puder ir na sinagoga, seja um shabat para você, mesmo nos seus lares. Mas eu pergunto, como podemos santificar e não profanar o nome de Adonai? Queridos, não devemos prejudicar a reputação de Adonai no mundo. Ou seja, qualquer comportamento que traz desgraça pública sobre nós também traz desgraça a Deus e, portanto, é considerado um Hilu Hashem, ou seja, profanar o nome do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque, ao contrário, qualquer ação que nós tomemos, que aumente nossa dignidade, Yad Adonai, constitui um Kushur Hashem, ou seja, atitudes generosas. E aí o Senhor começa então a ditar para nós as listas desse relacionamento, como nós podemos relacionar com Ele, como que nós podemos nos comportar diante dEle, como nós podemos não profanar o nome dEle. O primeiro deles é o Shabat. Todas as festas são fixas, tendo o seu conteúdo dos sacrifícios.
E embora nós possamos ter substituído ofertas de sacrifício com ofertas de oração, porque hoje nós não fazemos mais esse tipo de sacrifício levando o animal, mas foi substituído pelas orações, esses feriados, eles são ocasiões para mim, para você, para toda a família e também para a comunidade se unirem e comemorar. Então, como que nós podemos ter acesso a esse ritmo festivo em nossas vidas? A resposta está no primeiro verso, quando diz: estes são meus tempos fixos, que proclamamos como ocasião sagrada, que são os tempos designados do Senhor. O que nós podemos ver aqui é que as festas tornam qualquer pessoa inclusiva e participar delas como lembrar e santificar o Shabat e as outras festas. Nós somos convidados a sentar na mesa do Pêssar, a receber a Torá em Shavuot, a entrar numa sucá em tabernáculos. Olha só que coisa maravilhosa. Sabe o que eu acho mais tremendo nisso? É que não há exclusão. O Senhor convida a todos, porque esse mandamento é para os judeus, os gentios, o pobre, o rico. Todos podem participar. Mas Yeshua disse que no banquete que ele está preparando no futuro, e ele conta uma parábola, que ele mandou chamar muitos, e eles disseram que não poderiam comparecer. Todos estavam ocupados com alguma coisa. Então Yeshua disse: vá pelas ruas, e aonde você encontrar um cego, aonde você encontrar um aleijado, um pobre, traga eles para essa festa. Ah, queridos, que coisa mais maravilhosa! No passado, o Senhor rejeitou essas pessoas porque elas não estavam qualificadas. Elas não estavam qualificadas para o trabalho. Mas para celebrar as festas, o Senhor, Ele não exclui ninguém. Ele chama todos a participar. E Ele chama aquele que é cego. Quem é o cego? É aquele que não consegue enxergar, mas que o Senhor abre os seus olhos e ele pode ver o mundo espiritual. Ele chama o aleijado. Quem é o aleijado? É aquele que não consegue andar, que não consegue sair do lugar e que ele depende de alguém. E Yeshua diz: você depende de mim, então venha, eu vou te fazer caminhar. Mas ele também chama o pobre. E quem é o pobre? É aquele que não tem como pagar. E Yeshua diz: eu já paguei por você. É tão maravilhoso pensar sobre isso. É tão maravilhoso, meus amados, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. E há um convite dele para você hoje. Se você se sente assim, sabe, rejeitado, sabe, a sua vida está manca, cega, pobre. O Senhor faz um convite para nós hoje, para que nós possamos participar das suas festas. Baruch Hashem, o Senhor nosso Deus, Ele é tremendo. No versículo 15, ele diz: desde o dia seguinte ao dia de descanso, isto é, desde o dia em que levarem o feixe para ser movido, contem 7 semanas completas. Oh, maravilha! Aqui está falando sobre o período da contagem do Homer, que é a Sefirat HaOmer. Queridos, a nossa mudança na observância do período entre Pessah e Shavuot, ela reflete a nossa sensibilidade às realidades de nossa história. Ou o que ela representa? Que nestes 49 dias da contagem oferecemos uma colheita de grãos como agradecimento pelo alimento que nos deu. A contagem, amados, ela corresponde a um sentimento de antecipação à nossa expectativa desde o início deste período para uma boa colheita, que é a colheita do trigo. Essa contagem também representa o tempo da saída do Egito até chegar no Sinai, aonde nós recebemos a Torá. Nós estamos nesse tempo, saindo do Egito e chegando no Sinai,
como os discípulos saíram, né, para chegar no cenáculo em Jerusalém, e hoje eu e vocês estamos caminhando nessa contagem para recebermos os dons do Ruach HaKodesh e a Torá escrita dentro do nosso coração. É tão maravilhoso, porque se essa contagem era para entregar a Torá, que nós chamamos de Matan Torá, mas também entre Páscoa, Pessah e Shavuot, nós caminhamos e olhamos para frente, pois em Shavuot nós recebemos os dons do Ruach HaKodesh. Então, amados, busque isso, ainda há tempo. O Senhor tem algo grande para nós esse ano. Eu acredito que esse ano será um ano chave, porque o Senhor quer derramar sobre nós o óleo da sua unção. Mas eu queria deixar uma palavra aqui para nós, que é tão interessante notar que o nome árabe para os ventos quentes no deserto que afligem Israel na primavera e durante todo o verão é chamado de Hamsim, que significa 50, o número 50, que é Hamishim, né? Que é o mesmo número de dias entre o Pessah e a festa de Shavuot. Mas olha o que interessante que acontecia, que esses ventos, quando eles ocorrem em dias consecutivos, eles podem destruir completamente uma colheita. Mas quando parte da colheita já começava, né? O momento que essa colheita já havia começado, ela era bem sucedida, né? Por quê? Foi reflexivo agradecer e reconhecer o apoio contínuo, essencial para um ano de sucesso. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? E o Talmud também nos ensina que entre Pessah e Shavuot, durante esses 50 dias, já houve tantas coisas que aconteceram, como morreram alunos de Rabi Akiva nos mesmos dias em que eles esperavam para essa revelação do Sinai. E em Israel já aconteceu várias vezes que a plantação, ela vinha esse vento e destruía nesse período da contagem do Homer. Mas, querido, esse é um período de grande oportunidade, mas também de profunda vulnerabilidade. Sabe por quê? A terra ela pode ser abundante ou seca. Que o orvalho venha com graça sobre nós, porque nós sabemos que foi nesse período em que os ventos da história que fizeram Israel sentir vulneráveis e onde a efemeridade de toda a existência se faz sentir de forma pungente num país com menos de 60 anos. É também o período em que, mais uma vez, recontamos literalmente a manifestação do Sinai. E nós confiamos que por meio de nossas boas obras e devoção, todo Israel resistirá e prosperará, apesar e por causa desses tempos sombrios. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos na contagem do Homer e não a expectativa de receber algo novo do Senhor, preparados para receber algo bom. Mas no meio desse caminho pode vir muitos ventos sobre as nossas vidas, tentando nos derrubar, muitas pragas tentando comer a nossa plantação. Mas, queridos, sempre haverá alguém resistente. E que esse alguém seja você. Resista aos ventos, resista às tentações, resista ao pecado. Não se permita ser dominado pelos ventos que vierem, pelas más notícias, pela doença que chega, a falta de dinheiro, problema emocional. Resista a tudo isso e espere com expectativa, porque o pouquinho que restar da sua vida, daquilo que você plantou, é suficiente para você receber o muito de Deus. Então, que nós sejamos fortes e corajosos para enfrentar os desafios da vida e não desistir no meio da caminhada, porque muitos começam a contagem e param, porque surge problema, surge dificuldade, esquecem, desligam das coisas espirituais. Mas nós não seremos daqueles que retrocedem,
nós prosseguiremos, porque nós cremos que receberemos do Senhor a nossa recompensa. Amém? No versículo 23 do capítulo 23, diz assim: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no mês 7º, o primeiro dia do mês, deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada anunciada com o som do chofar. Aqui está falando da festa das trombetas, que é chamada de Yom Teruah, que vai ser celebrada no mês de setembro, no mês 7. E eu não vou me ater explicando a festa de Yom Teruah agora, porque mais para frente nós vamos estar falando dessa festa. E no versículo 27 vem uma outra festa, que é o 10º dia desse 7º mês, o Yom Kippur. Realizem uma convocação sagrada, humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Então, nós temos aqui a festa do Yom Kippur, que é a sexta festa. Mas nós temos a última festa, que é a festa de Sukkot, que está no versículo 33, que diz: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no 15º dia desse 7º mês, é a festa de Sukkot, com a duração de 7 dias para Adonai. Então, amados, o mandamento de proclamar as festas inclui conceitos de responsabilidade comunitária e de imitação de Deus. Quando cuidamos das necessidades, por exemplo, de um hóspede, nós temos a tendência, de proceder sobre o nosso relacionamento com Deus também. Por isso que a festa dos tabernáculos, ela fala de abrigar as pessoas, hospedar as pessoas. E cada uma dessas festas é uma oportunidade de nós trazermos as pessoas para a presença de Deus. Mas para a gente terminar, no capítulo 24, versículo 1, diz assim: Adonai disse a Moshe: ordene ao povo de Israel que leve azeite puro de azeitonas prensadas para iluminar, mantendo as lâmpadas sempre queimando. É tão interessante que quem trazia o azeite era o povo, mas quem tinha que manter a menorá acesa era o sacerdote. E nós sabemos, queridos, para que esse azeite chegasse na mão do povo, tinha que passar por um processo. E hoje, amados, nós somos essa azeitona espremida, passada pela prensa. E somente assim nós teremos um óleo puro, quando nós somos prensados. O próprio Yeshua era como uma azeitona prensada no jardim do Getsemane, porque ali, esse jardim, era um jardim que eles faziam esse processo, de fazer o óleo ali, o óleo da unção. E Yeshua era a própria azeitona ali, sendo esmagada. E nós precisamos também de trazer o óleo. Nós precisamos levar o óleo à presença do Senhor. O sacerdote hoje é Yeshua. Ele sempre vai estar pronto, amados, esperando, porque ele hoje é o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol, que intercede por nós. E nós precisamos de ter óleo. E é por isso que ele enviou o Ruach HaKodesh. É um processo tão maravilhoso, porque o Ruach HaKodesh foi derramado sobre nós em Shavuot. E para quê? Para que nós pudéssemos ter óleo para apresentar no tabernáculo eterno. Então é um convite de Deus para nós. Sabe, a obra de Deus, ela só se manterá acesa se você trouxer o óleo, se você se desempenhar, vencer as dificuldades, as lutas, manter a sua fé, a sua chama acesa. E aí você traz o óleo e Yeshua, ele acende, ele mantém aceso a luz, que é o eterno, o nosso Deus que brilha sobre nossas vidas, o nosso Pai amado. Mas para que essa luz se mantenha acendida, não depende do sacerdote, depende de nós levarmos o azeite.
Mas muitos desistem porque passar pela prensa dói, machuca, tem que tirar o caldo grosso, deixar ali só o sumo. Então, amados, que nós possamos aprender com a palavra do Eterno e viver esse processo de Deus em nossas vidas, porque eu tenho certeza que nesse processo nós estamos sendo agradáveis aos olhos do Senhor. Traga a sua botija, derrame aos pés do nosso Mashiach, para que ele possa manter você aceso na presença do Eterno, do nosso Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a shalom. Que o Senhor possa nos dar um Shabat muito abençoado e que essa palavra fale ao seu coração. Santifique-se cada vez mais. Santidade ao Senhor é o que Ele pede. E lembre-se, celebre, comemore, se achegue, vá até a tenda do encontro, vá até a presença do Senhor e celebre as suas festas, porque Ele se alegrará com você. Amém? Shalom, shalom. Um dia muito, muito abençoado. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.